primeira referência a Tallinn data do ano 1154 e teria sido feita pelo cartógrafo árabe Muhammad al-Idrisi. A palavra Tallinn já é derivada da língua estoniana Taanilin, que significa cidade dinamarquesa, e surgiu nos tempos em que estes a dominavam. A parte antiga de Tallinn possui dezenas de ruelas sinuosas, com casas medievais, uma muralha com 2,5 km entremeadas por 26 torres defensivas. Tallinn soube manter igrejas seculares, o magnífico castelo de Toompea dos séculos 13 e 14. O Tansaari Park ocupa 2 quadras inteiras no centro da cidade, e seu nome foi dado em homenagem a Anton Hansen Tansaari, um escritor estoniano que escreveu uma das principais obras da literatura daquele país, Verdade e Justiça, além de romance estoniano, obras de grande repercussão nos países bálticos e traduzidas para várias outras línguas. A Toompea é uma colina de não mais de 30 metros de altura, na qual foi erguido o castelo do mesmo nome, ao que tudo indica em princípios do século XI e que foi ocupado pela cruzada dinamarquesa a partir de 1219, que por um grande lapso de tempo dominou a cidade. O castelo sempre foi o centro político decisório da cidade, independentemente de quem a dominasse no momento. Porém, em 1922, na outra face do castelo, foi construído, em estilo clássico tradicional, o edifício do Parlamento estoniano, com a primeira independência da Estônia em relação a Moscou. Em frente ao edifício do Parlamento está uma das mais suntuosas obras de toda a Estônia, a Catedral Ortodoxa Russa Alexandre Nevsky. Esta foi construída entre 1894 e 1900, portanto, numa época em que a atual Estônia era parte integrante do Império Russo. Seu projeto foi baseado no antigo modelo arquitetônico russo-bizantino, possuindo 5 cúpulas. A cúpula central é maior e simboliza Cristo, e as 4 demais representam alguns apóstolos. Apesar de toda a sua imponência e beleza, essa catedral sempre foi considerada pelos estonianos como um monumento símbolo da dominação russa,
razão pela qual sua demolição chegou a ser autorizada pelos governantes estonianos em 1924, após a independência do país. Felizmente, tal decisão nunca foi levada a cabo e seu patrimônio arquitetural e artístico foi preservado. Pelo contrário, em 1991, com a independência definitiva da Estônia em relação à União Soviética, a bela obra foi restaurada. Torres e segmentos da Grande Muralha Defensiva iniciada no século XIII dão toda a certeza ao observador de que está à frente de um dos mais bem preservados sítios da Idade Média.
entrada para a praça central de Tallinn, mais utilizada por sua população e visitante, é através do Portão Viru, nome de uma das mais antigas ruas da cidade. O Portão Viru foi construído no século XIV, mais propriamente entre 1335 e 1345, e suas duas torres são hoje apenas uma parte da construção inicial, que tinha também uma torre de maior diâmetro entre as duas e segmentos da muralha. Ao atravessá-lo, o transeunte pode seguir diretamente para a Raiekojaplatz pela própria Rua Viru, ou entrar à direita e também seguir para a praça, mas através da passagem de Santa Catarina. Por qualquer das vias mencionadas, o transeunte chega ao centro da cidade antiga, a agitada Raiekojaplatz, Praça do Mercado ou Praça da Prefeitura, que data do século XI. Pode-se dizer que aqui está o coração pulsante da cidade. Não muito grande para Tallinn de hoje, mas enorme em seu nascedouro. A praça é rodeada por edifícios coloridos e chamativos, que por quase 10 séculos vêm sendo os testemunhos de tantos e variados acontecimentos. Alegres como os carnavais, ou tristes como assassinatos e as torturas e execuções formais de ladrões e assassinos condenados em séculos anteriores. Nesta praça se promulgavam decretos e leis e ainda se organizam festas públicas. Em um dos cantos da Praça da Prefeitura se encontra uma joia rara do mundo comercial, a Raeptec ou a Farmácia da Prefeitura, já citada em crônicas de 1422, ainda em pleno funcionamento. Talvez seja este o segundo estabelecimento deste ramo comercial mais antigo do mundo, perdendo apenas para uma farmácia de Dubrovnik, na Croácia, fundada na última década do século XIV. O vinho era, na Idade Média, o solvente para a maior parte das fórmulas de medicamentos, e esta tradição ainda permanece nesta farmácia, em funcionamento há quase 6 séculos. O período de ocupação soviética da Estônia é mantido vivo no Museu da Ocupação. Em um prédio moderno de projeto inspirado na arquitetura alemã, foi reunido muito material do período mais macabro da história dos países bálticos. Começa com esculturas de malas de viagens colocadas desde a entrada do edifício até seu primeiro pavimento. Estas são etiquetadas com um nome e um local, lembrando a expulsão de cidadãos deste país para os campos de trabalho forçado da Sibéria, invariavelmente caminhos sem volta. Diferentemente da primeira independência da Estônia em relação ao então Império Russo em 1919, quando se travou a Guerra da Independência, resultando em milhares de estonianos mortos e feridos, a independência de 1991 em relação à União Soviética foi conquistada como consequência de manifestações pacíficas. Uma delas foi a Coluna da Liberdade, em que mais de 2 milhões de cidadãos da Estônia, Letônia e Lituânia deram as mãos, atravessando os 3 países, numa longa fila de 700 quilômetros, que uniu a Torre de Tallinn até a Catedral de Vilnius, na Lituânia. A outra aconteceu na Praça do Parque da Torre, em Tallinn, e foi chamada de Revolução dos Cantores. Milhares de manifestantes vindos de todo o país se reuniam nesta praça e cantavam hinos e canções patrióticos da Estônia. A última delas, durante o Festival Nacional da Canção, reuniu 300 mil estonianos, o que comoveu todo o mundo livre. Em 8 de maio de 1990, o Supremo Conselho da Estônia declarou o fim da República Socialista Soviética da Estônia e a criação da República da Estônia, reconhecida por Mikhail Gorbachev em 20 de agosto do ano seguinte. A bandeira tricolor da Estônia, em azul, preto e branco, voltava a tremular na Torre Pike Hermann, ao lado do parlamento estoniano. Em 2009, nas imediações da Igreja de São João, na Boulevard Karli, foi construída a Praça da Liberdade em comemoração à independência da Estônia.